A estrada é minha casa. Já faz mais de 20 anos que vivo rodando o Brasil de ponta a ponta. E nesse tempo aprendi uma coisa. Se você não souber respeitar a estrada, ela te engole vivo. Já vi muito caminhoneiro bom quebrar porque não soube a hora de parar. Gente nova se arrebentando em curva porque confiou demais no freio. E até uns otários que acharam que podiam dar volta em patrão e acabaram sumindo no mundo. Eu não sou desses. Nunca fui de fazer besteira. Nunca confiei em GPS. E acima de tudo, nunca dei carona para estranho. Meu nome não importa. O que importa é que eu tinha uma rota para cumprir. A carga dessa vez era madeira serrada, retirada de uma fazenda em Sinop, Mato Grosso. O destino: um depósito em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Viagem longa, mas tranquila, pelo menos no papel. Quem roda a BR-163 sabe que o trecho é cheio de retão monótono e posto barato, então eu já tinha meu plano. Sair de tardezinha, rodar um bocado de madrugada e depois dormir um pouco num posto de confiança. O serviço foi simples. Peguei o caminhão no pátio da transportadora, conferi a carroceria e tudo estava certo. Madeira empilhada direitinho, lona bem presa, nada solto. O cheiro de serragem ainda estava fresco e isso me deu um certo alívio. Já transportei coisa pior, tipo carga de peixe que, se der problema, empesteia o caminhão por dias. Antes de sair, conferi a papelada e os documentos no painel. O rádio PX estava funcionando, celular carregado, um saquinho de pão com mortadela do lado e a garrafa térmica cheia de café preto do jeito que eu gosto. Tudo pronto. Saí do pátio às 5 da tarde, o sol ainda alto no céu. A primeira parte da viagem foi tranquila, como eu já esperava. O caminhão deslizava no asfalto novo e a estrada estava vazia, só uns carros de passeio aqui e ali. Quem anda muito sabe que, quando a estrada está assim, é quase como um convite para deixar a mente viajar. O problema é que, quando você viaja sozinho, sua cabeça não demora para começar a fazer companhia para si mesma. Foi por isso que liguei o rádio PX e chamei algum colega na frequência. Algum irmão de estrada na escuta? Silêncio. Mudei de frequência e tentei de novo. Algum trecheiro na BR-163? Aqui é Santo positivo? Nada. Estranho. Sempre tem alguém na escuta, nem que seja só para jogar conversa fora. Mas tudo bem. O céu começava a escurecer e eu sabia que em algumas horas encontraria outros motoristas nos postos ao longo da estrada. O importante era manter o ritmo. E foi exatamente isso que fiz. Naquela noite, eu ainda não sabia que esse silêncio no rádio seria o menor dos meus problemas. A noite caiu rápido. A BR é uma estrada de extremos. De dia o sol é forte e a paisagem é sempre a mesma. Soja, pasto e um ou outro vilarejo esquecido no meio do nada. Mas quando a noite chega, tudo muda. O escuro engole a estrada e, de repente, não há mais nada além do farol iluminando a pista e o ronco do motor quebrando o silêncio. Eu já estava umas 3 horas na estrada quando passei por Coxim. Fiz uma parada rápida num posto que conhecia só para esticar as pernas e pegar mais café. Nada de estranho. Alguns caminhões parados, frentistas meio sonolentos e um cachorro de rua dormindo perto da bomba de combustível. Foi ali que bati um papo rápido com outro motorista, um cara mais velho, cabelo grisalho, que estava encostado no capô de um Volvo FH. "Tá vindo de onde, irmão?" Perguntei, só para puxar conversa. "Do Pará", ele respondeu, acendendo um cigarro. "Mas essa estrada aqui sempre me dá um arrepio quando passo de noite." "Como assim?" Ele soltou a fumaça devagar, como se estivesse pensando bem antes de responder. "Sei lá, cara. Sempre sinto que tem alguém olhando quando pego esse trecho de madrugada." Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu ri e subi de volta no caminhão. Motoristas antigos adoram contar essas histórias de assombração, então não dei muita bola. Saí do posto e segui viagem. A estrada estava cada vez mais deserta, o que era esperado. A essa hora, quem não tem pressa já parou para descansar. Quem segue rodando são os que precisam bater meta, ou que, como eu, já se acostumaram com a madrugada.
Fiquei mais um tempo tentando puxar conversa no rádio PX, mas nenhuma resposta. No celular o sinal sumia e voltava, o que também era normal por ali. Foi então que ouvi o primeiro barulho, fraco, abafado, vindo da carroceria. De início não dei atenção. Madeira sempre estala e range, principalmente em caminhão pesado. Mas depois de alguns minutos ouvi de novo. Dessa vez era diferente. Parece besteira dizer isso, mas o som parecia um choro. Não era um rangido normal, nem um barulho de coisa batendo. Era baixo, constante, como se tivesse alguém chorando baixinho dentro do baú. Apertei os dedos no volante. Meus olhos estavam fixos na estrada, mas minha cabeça agora estava lá atrás, na carga. Tá cansado, pensei. Coisa da sua cabeça. Mesmo assim, abaixei o volume do rádio. O som continuava. Aumentei a velocidade, tentando me distrair. Mas agora o barulho parecia mais perto. E foi então que, no canto do retrovisor, eu vi. A lona da carroceria se mexeu, como se algo lá dentro tivesse encostado nela. Meu coração deu um salto no peito. Não podia ser o vento. A lona estava bem presa, esticada e amarrada nos ganchos. Se ela mexeu, foi porque alguma coisa empurrou por dentro. Acelerei. O choro ficou mais alto e pela primeira vez naquela viagem eu comecei a pensar que talvez aquele caminhoneiro do posto tivesse razão. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que senti os nós dos dedos ficarem brancos. O que quer que estivesse acontecendo lá atrás não fazia sentido. Eu conhecia minha carga. Vi a madeira sendo empilhada e amarrada. Não tinha nada ali além das toras serradas. Nada que pudesse chorar. Nada que pudesse empurrar a lona por dentro. Então por que diabos aquilo tinha acontecido? Acelerei. Não por medo. Pelo menos era o que eu queria acreditar, mas porque queria sair logo daquele trecho deserto. Quanto mais perto de um posto ou uma cidade, melhor. Mas por mais que tentasse ignorar, o som continuava. O choro era fraco, abafado, mas não parava. Parecia de uma criança pequena, como se tivesse alguém lá atrás soluçando baixinho. E a pior parte, parecia cada vez mais próximo. Agora o som já não vinha apenas da carroceria. Ele estava mais perto da cabine, mais alto, mais nítido. Olhei o painel do caminhão. Estava tudo normal, nenhum alerta de problema mecânico. Mas naquele momento eu não me importava com o motor. Eu queria saber quem estava chorando. Ou melhor, o que estava chorando. O instinto me dizia para continuar dirigindo, seguir até um lugar movimentado e só então checar a carga. Mas outra parte de mim, talvez a parte mais racional, sabia que não dava para ignorar aquilo para sempre. Se fosse um animal preso na carroceria, se alguém tivesse entrado sem eu perceber, se de alguma forma algo tivesse sido carregado junto com a madeira, precisei respirar fundo antes de tomar minha decisão. Eu ia parar. A luz vermelha de um posto surgiu no horizonte e foi como se um peso saísse das minhas costas. Eu não estava mais sozinho na estrada. O posto parecia pequeno, mas pelo menos havia alguns caminhões estacionados, o que já me dava um pouco mais de segurança. Pisei no freio devagar, reduzi a marcha e encostei. Assim que desliguei o motor, o choro parou. O silêncio foi tão repentino que minha pele arrepiou. Abaixei o vidro e escutei. Nada. Nenhum ruído além do zumbido distante das lâmpadas do posto e do barulho de um rádio tocando alguma música sertaneja vinda da lanchonete. Olhei pelo retrovisor. A lona da carroceria estava parada. Nem sinal de movimento. Por um momento, cheguei a me sentir um idiota. Será que eu estava tão cansado que tinha começado a ouvir coisa? Era isso? Só havia um jeito de ter certeza. Peguei a lanterna do painel, destravei a porta e desci. O ar da madrugada estava frio. O cheiro de óleo diesel e poeira enchia o ambiente. Dei a volta no caminhão e me aproximei da carroceria. A lona estava bem presa, sem nenhum rasgo ou abertura. Mesmo assim, precisei de um instante antes de tomar coragem e puxar a alavanca para abrir. Ela cedeu com um estalo seco. Iluminei o interior com a lanterna e então eu vi. As toras de madeira estavam do jeito que tinham sido carregadas, amarradas, organizadas, nada fora do lugar.
Não havia nenhum animal, nenhuma pessoa escondida, nada que pudesse ter feito aquele barulho. Mas ali, bem no meio da madeira empilhada, havia algo que não deveria estar ali. Uma boneca, velha, suja, de pano, jogada entre as toras como se tivesse sido esquecida. Eu não toquei nela, mas no instante em que vi aquilo, uma coisa dentro de mim gritou para eu fechar a carroceria e sair dali o mais rápido possível. Meu primeiro instinto foi fechar a carroceria. Não sei explicar porquê, mas a visão daquela boneca jogada ali, no meio da madeira, me deu um arrepio que subiu pela coluna e travou minha respiração por um segundo. Aquilo não deveria estar ali. Tentei pensar racionalmente. Talvez alguém da madeireira tivesse deixado cair sem querer. Talvez estivesse presa em algum canto do caminhão e só agora tivesse se soltado. Mas ao mesmo tempo, não fazia sentido. A boneca estava suja, velha, mas não parecia danificada como algo que tivesse passado dias sendo sacudido dentro de um caminhão carregado de madeira. E o mais estranho, ela não estava caída de qualquer jeito. Estava sentada, encostada na madeira, como se alguém tivesse colocado ela ali de propósito. Dei um passo para trás e senti o ar frio da madrugada bater no meu rosto. "Tá tudo certo aí, irmão?" A voz veio de trás de mim e quase me fez pular. Me virei rápido e vi um outro caminhoneiro parado perto da bomba de combustível. Ele era baixo, barrigudo, usava um boné desbotado e segurava um copo de café na mão. Parecia um daqueles motoristas antigos que conhecem cada buraco da estrada. "Tudo certo, sim", respondi, tentando soar natural. Ele deu um gole no café e olhou para a carroceria aberta. "Tá carregando o quê?" "Madeira. Peguei em Sinop. Tô levando para Dourados." O homem balançou a cabeça, como se já tivesse feito aquela rota antes. "E parou por quê?" Olhei para a boneca, ainda ali, sentada no meio da carga. Senti um aperto estranho no peito antes de responder. "Acho que ouvi um barulho estranho", falei, escolhendo bem as palavras. Não queria parecer um louco. O caminhoneiro franziu a testa. "Barulho de quê?" Hesitei por um segundo, depois soltei. "Choro." A reação dele foi imediata. Ele parou de beber o café e ficou me olhando, sério, como se tentasse decidir se eu estava brincando ou não. O silêncio durou um tempo desconfortável. Então, ele abaixou a voz e disse: "Fecha essa carroceria e segue viagem." A maneira como ele falou aquilo me fez gelar por dentro. "Como assim? Você já ouviu alguma coisa desse tipo antes?" Ele olhou para os lados, como se não quisesse que ninguém mais escutasse. Depois, se aproximou um pouco e disse: "Uma vez, faz uns 10 anos, parei num posto lá perto de Campo Grande e ouvi um motorista contar uma história. Disse que pegou uma carga de madeira no Mato Grosso e no meio da estrada começou a ouvir uns barulhos. Meu peito apertou. Barulhos de choro?" O caminhoneiro assentiu. Ele achou que era coisa da cabeça dele, mas quando abriu a carroceria, encontrou uma boneca. Meu estômago revirou, exatamente como eu. "O que ele fez?" perguntei. O homem apertou o boné na cabeça e respirou fundo. Jogou a boneca fora e seguiu viagem. Mas no dia seguinte, quando parou para dormir de novo, a boneca estava de volta na carga. Um frio percorreu meu corpo inteiro. "Tá brincando comigo." Queria eu que fosse brincadeira, mas dizem que esse motorista, ele não chegou ao destino. O caminhão dele foi encontrado tombado no acostamento, perto de um trecho de mata fechada. Engoli seco. "E o motorista?" O caminhoneiro virou o café de uma vez, depois jogou o copo no chão e olhou direto para mim. "Nunca encontraram." Por um instante, eu não soube o que dizer. Olhei de novo para a boneca. A mesma sensação ruim me tomou. "Escuta", ele disse, agora mais baixo. "Sei que você não deve acreditar nessas coisas. Nem eu acreditava. Mas tô te falando, fecha essa carroceria e vai embora, agora." Eu não precisava ouvir 2 vezes. Fechei a carroceria com força, como se estivesse trancando alguma coisa lá dentro. Quando voltei para a cabine, minha mão estava tremendo um pouco. Liguei o motor, olhei pelo retrovisor uma última vez e acelerei. Deixei o posto para trás.
Após seguir viagem, os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte quando finalmente entrei em Dourados. O cheiro de terra molhada invadiu a cabine, misturado ao diesel e ao café frio no porta-copos. O rádio PX continuava mudo e o celular ainda não tinha dado sinal de vida. Mas nada disso importava. Eu só queria entregar aquela carga e ir embora. Depois do que aconteceu no posto, não parei mais, nem para esticar as pernas, nem para abastecer nada. O tempo todo senti que, se eu parasse de novo, algo ia me alcançar. Por isso, quando vi a placa da transportadora ao longe, meu peito aliviou pela primeira vez na viagem inteira. Encostei o caminhão no pátio e desliguei o motor. Fiquei uns segundos parado, respirando fundo, tentando me convencer de que tudo aquilo não passou de paranoia, cansaço, coisa da cabeça. Mas lá no fundo, eu sabia que não era. Ouvi passos se aproximando e vi o encarregado da carga, um homem de meia idade, boné azul e um crachá torto no peito. "Chegou bem, parceiro?" Ele perguntou, anotando algo na prancheta. Minha boca estava seca. "Tranquilo", respondi, a voz meio rouca. Ele bateu na lateral da carroceria e fez sinal para os ajudantes começarem a descarregar. "Bora, rapaziada, vamos tirar essa madeira logo." Assisti os 2 funcionários subirem na carroceria e soltarem as amarras. Fiquei ali, imóvel, esperando que comentassem alguma coisa. A boneca estaria lá? Se estivesse, o que eu ia dizer? Mas os minutos passaram e ninguém disse nada. Nenhuma reação estranha, nenhuma expressão de espanto. Apenas um trabalho normal. Eles foram retirando as toras de madeira com calma, enquanto o encarregado rabiscava a prancheta. "Tá certinho", ele disse. "Pode assinar aqui." Peguei a caneta e assinei o papel, sem tirar os olhos da carroceria. A carga estava toda lá, cada tora no lugar, nenhum espaço vazio, nenhuma boneca. Minha mão ainda tremia um pouco quando devolvi a prancheta. "Tudo certo?" o encarregado perguntou. Demorei um segundo para responder. "Tudo certo." Ele sorriu e bateu no meu ombro. "Boa viagem de volta." Assenti, subi na cabine e liguei o motor. Mas antes de sair, olhei uma última vez pelo retrovisor. Os ajudantes estavam varrendo a carroceria vazia, se preparando para a próxima carga. E por um breve instante, juro por Deus que vi uma sombra sentada no meio da carroceria, pequena, encolhida, como uma criança. Fechei os olhos, respirei fundo e, quando abri de novo, não havia nada. Não esperei mais. Subi no caminhão, engatei a marcha e saí dali. A estrada de volta me esperava. Mas uma coisa era certa: nunca mais eu pegaria carga naquele trecho. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos de estrada, é que o tempo nunca está do nosso lado. Você pode planejar a viagem com precisão, calcular o combustível, prever as paradas, mas sempre tem algo que sai do controle. Pode ser um pneu furado, um bloqueio na estrada, ou, como foi o meu caso, o motor dando problema no pior lugar possível. Naquele dia, eu já estava atrasado. O frete era uma carga de produtos agrícolas saindo do interior da Bahia com destino a Petrolina, no Pernambuco. Viagem curta, coisa de poucas horas, mas a travessia pelo Rio São Francisco sempre podia virar uma loteria. Se desse sorte, pegava a balsa e seguia a viagem sem demora. Se desse azar, bom, ficava preso ali até resolver o problema. E foi exatamente o que aconteceu. Cruzei a pequena estrada de terra que levava até o porto improvisado e encontrei a balsa prestes a partir. Um sujeito magro, com a barba rala e um colete laranja desbotado, veio até mim fazendo sinal para que eu encostasse. "Vai atravessar agora, patrão?" ele perguntou, secando o suor da testa com um pano. "Isso. Tem vaga?" Ele olhou para a embarcação. A balsa era grande, mas já havia uns 3 caminhões e 2 carros lá dentro. Nada que impedisse minha entrada. "Cabe sim, sobe aí." Dirigi devagar até o centro da balsa, ajustando bem a posição para não ocupar espaço dos outros. Desliguei o motor, estiquei os braços e relaxei. Era só esperar atravessar o rio e seguir viagem. Mas foi aí que o destino resolveu me sacanear.
Quando a balsa começou a se afastar da margem, girei a chave para ligar o motor e verifiquei os painéis. Foi quando vi a luz de avaria do motor acesa. Fiz uma careta. Não era um bom sinal. Tentei de novo. O motor roncou, tossiu e morreu. Apertei os lábios, tentando manter a calma. Com sorte, podia ser só um mau contato. Mas no fundo, eu sabia que a sorte já tinha me abandonado naquela noite. O barqueiro percebeu minha expressão e se aproximou. Algum problema, chefe? O motor não está pegando. Acho que vou ter que esperar chegar do outro lado para ver isso. Ele coçou o queixo e deu de ombros. Vamos demorar umas 2 horas para atracar. Se precisar de ajuda, tem um rapaz ali que entende um pouco de mecânica. Mas, se não resolver agora, só amanhã. Meu estômago afundou. Como assim? Só amanhã? Essa é a última viagem do dia. Depois dessa, só de manhã. Olhei para a margem que ia ficando para trás. O sol já tinha sumido e a noite trazia aquele silêncio estranho dos lugares afastados. O rio era um breu infinito, refletindo as poucas luzes da balsa como se fosse vidro negro. Eu estava preso ali até o dia seguinte. Suspirei. Não tinha o que fazer além de aceitar. Peguei a lanterna do painel, desci do caminhão e fui conversar com o mecânico improvisado. Mas no fundo, uma sensação ruim começou a se instalar dentro de mim. Naquele momento, eu ainda não sabia. A pior coisa daquela noite não seria ficar parado. Seria descobrir que algo mais estava ali, escondido na escuridão do rio. A escuridão sobre o rio era diferente da escuridão da estrada. Na estrada, mesmo em trechos isolados, sempre há algum ponto de luz no horizonte. Um farol distante, um poste esquecido, um reflexo no retrovisor. Mas ali, no meio da água, era um apagão absoluto. O céu sem lua deixava tudo ainda mais pesado. Só o barulho do motor da balsa e o som da água se movendo ao redor nos lembravam que o mundo ainda existia. O mecânico improvisado que o barqueiro mencionou era um rapaz jovem, de no máximo 20 e poucos anos. Magro, pele queimada de sol, camisa de time. Ele se apresentou como João e tentou me ajudar a dar partida no caminhão. Se for só bateria, a gente tenta um tranco de manhã, ele disse, enquanto eu testava a ignição sem sucesso. Se fosse bateria, nem a luz do painel acendia. Retruquei já irritado. Ele soltou um assobio baixo e coçou a cabeça. Então é pior, né? Não respondi. Eu já sabia que não ia resolver aquilo ali. O jeito era esperar. Olhei ao redor. Os outros motoristas já estavam dormindo dentro de seus caminhões, as janelas fechadas. O barqueiro e os tripulantes tinham se recolhido para um pequeno cômodo na frente da embarcação. Eu, sem sono e sem paciência, decidi sair da cabine e esticar as pernas. A balsa tremia levemente sob meus pés. O barulho da água era quase hipnótico. Andei até a beirada e encostei na grade de metal, olhando para o escuro infinito do rio. Aquela imensidão preta me fez sentir pequeno. Havia alguma coisa estranha naquele silêncio, algo opressor, como se o rio estivesse esperando. Balancei a cabeça, afastando o pensamento. Peguei um cigarro, acendi e fiquei ali, soprando a fumaça devagar. O cheiro do tabaco misturava-se ao cheiro da água, criando um aroma familiar, mas desconfortável. Eu estava ali há poucos minutos quando ouvi a primeira coisa estranha da noite. Um som leve de algo tocando a água. Olhei para os lados, nada. Talvez um peixe, pensei. O São Francisco era cheio deles. Mas por algum motivo, o barulho me incomodou. Joguei o cigarro na água e resolvi voltar para a cabine. Tentar dormir e deixar a noite passar. Mas antes de dar as costas para o rio, ouvi o barulho na água de novo. E então uma voz. Baixa, fraca, lá do meio da escuridão. Parei na hora. Meu sangue gelou. A voz me chamava. Meu primeiro instinto foi olhar para os lados, tentando ver se alguém mais tinha escutado aquilo. Nada. Os outros motoristas continuavam trancados em suas cabines. O barqueiro e os tripulantes estavam na parte da frente da balsa, provavelmente dormindo. Eu era o único acordado, então... Quem tinha falado? Fiquei parado, ainda de costas para o rio.
Meu corpo estava tenso e a única coisa que eu escutava agora era o barulho suave da água batendo na embarcação. Comecei a pensar que tinha imaginado aquilo. Cansaço, tensão do dia, coisa da minha cabeça. Mas então a voz veio de novo, dessa vez mais perto. Meu coração disparou. Definitivamente alguém estava me chamando. Engoli seco e virei devagar, olhando para a água. O breu do rio parecia mais denso agora. Era como olhar para um buraco sem fundo. A única luz vinha dos refletores da balsa, criando um círculo amarelado ao redor da embarcação. Mas, além daquilo, só havia escuridão. Me aproximei um pouco da borda tentando enxergar algo. Nada, nenhum barco, nenhuma lanterna piscando, nenhuma silhueta, mas havia uma sensação, uma presença. Então veio o som de novo, o mesmo barulho de algo tocando a água. Senti um calafrio subir pela minha nuca. Eu não queria olhar para baixo. Cada parte do meu corpo me dizia para voltar para o caminhão, fechar a porta e esquecer aquilo. Mas minha mente gritava outra coisa. Se eu não olhar, nunca vou saber o que está lá. Me inclinei um pouco sobre a grade e direcionei a lanterna do celular para a água. O feixe de luz cortou o escuro, iluminando apenas o reflexo da balsa no rio. Pequenas ondulações se espalhavam na superfície, balançando levemente, como se alguém tivesse jogado uma pedra. Mas não havia nada ali. Nenhum barco, nenhum peixe, apenas a água se movendo. E então algo emergiu. No meio da lanterna, a superfície do rio se rompeu e uma coisa subiu devagar. Era um rosto, pálido, molhado, com os olhos fixos em mim, e estava sorrindo. O ar sumiu dos meus pulmões. A coisa continuava subindo, revelando aos poucos um pescoço esguio e mãos esqueléticas, que começaram a sair da água como se quisessem se apoiar na borda da balsa. A boca se abriu lentamente e falou meu nome. Minha visão escureceu por um segundo. Eu me afastei num impulso, tropeçando para trás. Minha respiração estava descontrolada. Meu peito subia e descia rápido. Quando olhei de novo, não havia nada. O rio estava calmo. Apenas um círculo de pequenas ondulações onde aquilo tinha aparecido. Eu não estava mais sozinho naquela balsa. Eu não sabia se tinha respirado durante aqueles segundos. Meu corpo estava travado, meus músculos tensos, como se estivessem esperando um comando para reagir. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. O que quer que fosse aquilo havia sumido na escuridão do rio. Mas eu ainda sentia sua presença. A água estava calma, mas meu peito dizia o contrário. Cada instinto do meu corpo gritava que eu precisava sair dali. Olhei para os lados, buscando qualquer sinal de que alguém mais tinha visto, mas o resto da tripulação continuava dormindo. Os caminhoneiros seguiam em suas cabines, indiferentes. Eu estava sozinho com aquilo. Dei 2 passos para trás e soltei um suspiro trêmulo. O vento frio que vinha do rio fez minha pele arrepiar, como se fosse um toque invisível tentando me alcançar. Não fiquei ali para ver se aquilo voltava. Me virei rápido e subi na cabine do caminhão. Tranquei a porta e fiquei sentado, encarando o painel, tentando recuperar o controle da respiração. Fiquei assim por um tempo, não sei dizer quanto. O relógio parecia ter parado. A balsa seguiu seu curso, lenta e silenciosa, cortando o escuro do rio como uma sombra perdida. Até que finalmente, depois do que pareceram horas, senti o motor vibrar diferente sob mim. O movimento da embarcação mudou e as luzes da margem começaram a aparecer. Eu nunca tinha ficado tão aliviado em ver terra firme. Assim que atracamos, os caminhoneiros acordaram, os tripulantes começaram a gritar instruções e o barqueiro veio bater na minha porta. "Bora, chefe, desembarque!" Eu girei a chave na ignição. Meu coração ainda martelava no peito, mas minha mente tinha um único pensamento. Eu precisava sair dali. O motor tossiu uma vez e pegou. Não perguntei como, não quis saber. Apenas acelerei e desci da balsa sem olhar para trás. Quando as rodas tocaram o asfalto do outro lado do rio, um peso invisível saiu dos meus ombros. Mas pela primeira vez naquela travessia, eu me senti seguro.
e prometi a mim mesmo: nunca mais cruzaria aquele rio de noite. Se tem uma coisa que todo caminhoneiro aprende cedo, é que a estrada tem vida própria. Não importa se você já rodou aquele trecho 1000 vezes, sempre existe espaço para o inesperado. E eu sou o tipo de cara que não se impressiona fácil. Já vi acidente feio, já passei por estrada deserta de madrugada, já dirigi no meio de tempestade pesada sem um carro à vista. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite na BR-222. Eu estava levando uma carga de fertilizante de São Luís até a Ceilândia, no Maranhão. Era um trecho que eu conhecia bem. Estrada longa, monótona, cortando mato fechado e vilarejos pequenos. O tempo estava quente e seco, o céu sem nuvens, o tipo de noite que qualquer caminhoneiro gosta, porque significa pista boa e visibilidade limpa. Meu plano era rodar até um posto de confiança um pouco depois de Santa Luzia e descansar lá. Mas, por volta das 3 da manhã, alguma coisa começou a mudar no ar. Primeiro, senti um cheiro diferente. Não sabia explicar o quê, mas era algo metálico, como ferrugem molhada. Depois, o vento parou, do nada. Um segundo antes, o ar quente da estrada ainda entrava pela janela. No seguinte, parecia que o mundo tinha segurado a respiração. Eu deveria ter prestado mais atenção nisso, mas na hora só continuei dirigindo, achando que era coisa da minha cabeça. Foi então que ouvi o primeiro pingo no para-brisa, uma gota vermelha, depois outra e outra. Em segundos, o vidro estava coberto de manchas vermelhas escorrendo lentamente como tinta grossa. Eu estava dirigindo sob uma chuva que parecia sangue. Por um instante, não consegui reagir. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica para o que eu estava vendo. Era ferrugem? Poeira misturada com água? Alguém despejou tinta de um avião? Mas de onde isso estava vindo? A chuva aumentou. Os pingos batiam no para-brisa e deslizavam lentamente, deixando rastros vermelhos espessos. O limpador do vidro ligou automaticamente, espalhando ainda mais o líquido. Meu coração começou a acelerar. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Era só sujeira na água. Alguma coisa no céu, poluição, sei lá. Mas quando olhei para a pista, o asfalto também estava vermelho. Era como se alguém tivesse despejado sangue por quilômetros e quilômetros à minha frente. Minha boca ficou seca, meus dedos apertaram o volante. O pior de tudo, não havia sinal de chuva antes, nem nuvens carregadas. O céu estava limpo minutos atrás. E agora o mundo ao meu redor escorria vermelho. Reduzi a velocidade. Minha mente gritava: para, sai do caminhão, vê isso de perto. Mas meu instinto dizia outra coisa. Continua dirigindo, não para, só sai daqui. Engatei a marcha e segui. Os pneus espirravam aquela água vermelha para os lados, cobrindo os guardrails e os postes na beira da estrada. O cheiro metálico agora era forte o suficiente para eu sentir na garganta. Olhei pelo retrovisor. A estrada que eu já tinha passado parecia se fechar atrás de mim, como se o vermelho estivesse se espalhando sozinho. Me obriguei a continuar. Naquela altura, não queria mais saber o que era aquilo. Eu só queria sair dali. O ponteiro do velocímetro marcava 60 km por hora, mas parecia que eu estava indo muito mais rápido. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, espalhando aquela água espessa, e mesmo assim, o vidro nunca ficava completamente limpo. O cheiro metálico ficou mais forte, como se alguém tivesse aberto um tonel de ferrugem bem na minha frente. Me obriguei a manter os olhos na pista, mas a estrada parecia errada. Não era só a cor vermelha, era o brilho molhado no asfalto, a forma como a água escorria devagar, como se estivesse densa demais. O rádio estava ligado, mas ninguém falava. Eu mudei de frequência, tentei chamar alguém. CQ, alguém na escuta? Silêncio. Tentei de novo. Alguém pegou esse trecho da BR-222 agora há pouco? Aqui tá estranho, positivo? Nada. Era impossível que ninguém estivesse na frequência. Sempre tinha alguém na escuta, mesmo de madrugada.
mas o rádio parecia morto. A estrada se estendia na minha frente, um tapete vermelho brilhante. E então, lá no fundo, eu vi algo na pista, algo caído. Meu estômago afundou. Parece besteira, mas um caminhoneiro sabe reconhecer um obstáculo a quilômetros de distância. A forma, o tamanho, o jeito como se encaixa no asfalto. E o que eu via ali não era um animal atropelado. Era grande demais para ser um cachorro, pequeno demais para ser um boi. Um corpo. Apertei os dentes e comecei a reduzir. Minhas mãos estavam suadas no volante. Os faróis foram iluminando devagar a coisa caída no meio da pista. Era gente. Alguém estava deitado ali, mas não se mexia. Meu cérebro gritava para eu parar, para ajudar, mas ao mesmo tempo tudo dentro de mim dizia que eu não devia encostar naquilo. Algo estava errado. Dei seta para a direita e joguei o caminhão para o acostamento. Desci rápido, sentindo o vento quente da estrada bater no meu rosto. A chuva tinha parado, do nada, mas a estrada ainda estava molhada, ainda vermelha. Minha bota afundou no chão escorregadio e eu senti o cheiro metálico mais forte do que nunca. Olhei para o corpo e então percebi. Não havia um único ferimento no corpo, nenhuma marca, nenhum sinal de sangue vazando dele. Aquela pessoa não tinha sido atropelada. Fiquei parado por alguns segundos, olhando para o corpo. Algo estava errado, muito errado. A estrada ainda estava molhada e vermelha, mas o sujeito ali no meio não tinha um único ferimento. Não parecia um atropelado. Não parecia alguém que tivesse caído ali. Era como se tivesse sido colocado na pista de propósito. Meu coração batia forte. Meus olhos varreram o acostamento, o mato ao redor, os postes apagados. Se aquela pessoa ainda estivesse viva, precisaria de ajuda. Respirei fundo, engolindo o medo, e me aproximei devagar. Tá me ouvindo? Nada. Ei! Inclinei o corpo para olhar melhor. Era um homem, roupa escura, cabelo curto, pele pálida, não se mexia. Coloquei a mão no ombro dele e dei uma leve sacudida. Frio, gelado. Meus pelos se arrepiaram na mesma hora, mas antes que eu pudesse reagir, os olhos dele se abriram, brancos, vazios, e a boca também se abriu, como se quisesse dizer algo. Mas em vez de som, o que saiu foi um filete de líquido vermelho, escorrendo devagar pelo canto dos lábios, o mesmo vermelho da estrada. Recuei num salto, meu corpo inteiro gritando para eu sair dali. Não esperei para ver mais nada. Corri para o caminhão, subi na cabine e bati a porta. Liguei o motor e joguei o caminhão de volta para a pista sem olhar para trás. A estrada ainda estava vermelha. O asfalto parecia brilhar sob os faróis. Mas eu só queria distância. Dirigi por uns 10, talvez 15 quilômetros, o coração martelando no peito. Quando finalmente vi um posto na beira da estrada, quase dei graças a Deus. Encostei, desci da cabine com as pernas bambas e fui direto para um grupo de caminhoneiros que estavam reunidos perto das bombas de combustível. Vocês pegaram essa chuva na estrada? Eles me olharam sem entender. Que chuva? Um deles perguntou. Minha boca secou. Peguei um temporal uns quilômetros atrás, mas a água estava vermelha. A estrada inteira ficou vermelha. Os caminhoneiros se entreolharam. Não choveu nada aqui. A pista está seca faz horas. Minhas mãos tremeram. Aquilo não fazia sentido. Virei o rosto para a estrada. A pista ali estava completamente normal. O asfalto escuro, seco, sem sinal de umidade. Olhei para os pneus do caminhão. Nem uma gota de vermelho. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que tinha sentido. E no fundo, eu sabia que alguma coisa tinha ficado naquela estrada. Engoli o café amargo e voltei para o caminhão. Ainda faltavam quilômetros até o destino. Liguei o motor e joguei o caminhão de volta para a estrada. E enquanto a BR-222 se estendia à minha frente, fiz a única coisa que um caminhoneiro pode fazer depois de uma noite como aquela: seguir em frente e esquecer.